Se dúvidas existissem, foram todas dissipadas no derby de domingo. Manchester é azul. O Man City passou por cima do Manchester United em ritmo de jogo treino, em ritmo de jogo, em todos os ritmos. O Man City de Pep Guardiola colocou o Manchester United numa situação embaraçosa dentro de Old Trafford e foi derrotado em casa pelo Manchester City por 3-0. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Vamos falar do derby de Manchester, Premier League, e vamos olhar para a história, para as estatísticas, tudo que prova que o Manchester City, neste momento, é a melhor equipa de Manchester, da Premier League, quiçá do mundo do futebol. O City entrou num jogo em casa do adversário, fazendo valer todo o seu poder, todo o seu poderio. Antes, quero pedir-te, subscreva o canal, assista o vídeo até o final, curta, comenta e convida pessoas para nos seguir. É importante que você subscreva o canal e traga mais gente. Compartilhe este vídeo com pessoas que você conheça e que gostem de futebol, de desporto, para seguir aqui o nosso canal. Faça-me este favor, tá bom? Agora sim, eu dizia que o Manchester City entrou no campo do adversário mandando, sendo dono da casa, sendo superior. A pergunta para este jogo não era se o Manchester United seria capaz de fazer uma gracinha ao Manchester City. A grande questão era que Manchester United nós teríamos. Uma equipa que fosse capaz de fazer frente ao adversário, perder com honra e dignidade, perder dentro, vamos dizer assim, da honra e da grandeza do Manchester United. E não tivemos isso. Tivemos uma primeira parte equilibrada até certo ponto. O Manchester United nos primeiros 10 minutos jogou muito bem, com Rasmus Højlund a ser o melhor jogador da equipa de Erik ten Hag, mas depois apareceu todo o poderio do Manchester City, que vai para o intervalo vencendo por 1-0, o golo de Haaland, que converte uma grande penalidade provocada por Højlund. Engraçado, mas foi. Højlund agarrou o Rodri dentro da área, penalti nítido, não havia por onde correr. Haaland, que já tinha falhado, tinha tido um bom duelo com Onana, André Onana, que defendeu uma defesa monstruosa a um cabeceamento de Haaland. A bola estava praticamente dentro da baliza, mas o guarda-redes camaronês mostrou toda a sua força, garra, concentração e técnica, defendendo a bola do norueguês, que depois então converte a grande penalidade, colocando o Man City em vantagem. Tivemos também o McTominay a colocar Ederson em serviço com um bom remate. Os escoceses remata bem, mas o guarda-redes brasileiro também está muito bem posicionado e defende então a bola de McTominay. McTominay, que é só o melhor marcador do Manchester United. É irónico dizer isso, mas é mais por a realidade. Os últimos 4 golos do Man United foram marcados por McTominay e Harry Maguire. As equipas foram então para intervalo. Voltamos ao derby com 1-0 no placar. No segundo tempo é um passeio, é um amasso, é uma situação embaraçosa para o Manchester United, aquela que o Man City causa ao adversário dentro de Old Trafford. Old Trafford que termina a partida com as bancadas ligeiramente vazias. Estou a ser modesta porque tinham muitas cadeiras vazias no final da partida. Temos o golo de Haaland, o segundo, num belíssimo trabalho de Grealish, Bernardo Silva. O que joga o Bernardo Silva é franzino, pequenino, mas com uma técnica de um senhorão, né? Fala-se que a Premier League é uma competição de jogadores grandes, fortes fisicamente, mas o Bernardo
É um jogador grande, forte, tecnicamente e joga muita bola neste Manchester City e na Premier League. E ele faz um cruzamento milimétrico. A bola vai direitinha para a cabeça de Haaland, que não me perdoa na sua posição de ponta de lança e acaba por marcar então o segundo golo do Manchester City. Vamos olhar aqui para os números do Haaland nesta Premier League. É só a segunda temporada do jogador, não nos esqueçamos disso. Foram os 2 primeiros golos de Haaland em Old Trafford, no derby de Manchester. Na temporada passada não tinha marcado em Old Trafford, porque tinham perdido por 2-1. Haaland tem 47 golos em 45 partidas na Premier League. É dos jogadores que mais marca na Premier League, no top 5. Ou seja, nos derbys, não é? Participou em 8 golos do Manchester City no derby. Uma época e meia, a época nem vai a meia, em uma época marcou 5 golos e fez 3 assistências. Na temporada passada tinha marcado os 3 golos no hat-trick na vitória do Man City por 6-3 diante do Man United, ou no jogo de domingo marcou 2 golos, que fazem então 5 golos, e no jogo no campo do Man City, no Etihad, tinha marcado 3 golos, feito 2 assistências e agora fez 2 golos e 1 assistência. São os números de Haaland. 8 participações em golos no derby de Manchester e à frente de jogadores como Kun Agüero, ou está igualado com Kun Agüero. Também nesta lista estão jogadores como Hunter, Eric Cantona e Ryan Giggs, ou seja, o Haaland está entre os melhores dentro do maior derby ou dos mais históricos derbys da Premier League. Na segunda metade, como eu dizia, o Manchester City passa por cima do Manchester United, não fazendo muito esforço. Tem jogadores muito bons, muita qualidade. Guardiola sentiu ali que precisava mexer na equipa. Antes temos o golo de Phil Foden, assistência de Erling Haaland, e este golo fica marcado pelo gesto belíssimo de Haaland, que assiste Phil Foden. Ele está numa posição boa para marcar, mas decide dar o golo ao seu colega. É muito bom e muito bonito de se ver. A convivência entre os jogadores da frente do Manchester City. Normalmente o Julian Álvarez assiste Haaland, Haaland assiste Julian, e Foden assiste Haaland, e Haaland hoje também serviu Foden, que fez então o 3-0 para o Manchester City, e depois permite que o jogador inglês passe, né? Ele faz assim um gestinho com a mão, que ele passe para celebrar diante dos adeptos do Manchester City que estavam em Old Trafford. Muito, muito belo o gesto de Haaland. Só para ter uma ideia sobre os números deste jogo entre o Manchester City e o Manchester United, nas últimas 15 partidas entre estas duas equipas, envolvendo a época Guardiola, o Manchester City venceu 8 partidas, o Man United venceu 5 e empataram 2. Antes da era Guardiola e do investimento que chegou dos Emirados Árabes para o Manchester City, antes da injeção de capital, o Manchester United tinha vencido 8 partidas, tinham empatado 6 e o Man City tinha vencido apenas 1. Historicamente, o derby de Manchester é do Man United. Mas na atualidade, na modernidade, no novo, no agora, o derby de Manchester pertence ao Manchester City. São incríveis os números do Man City nestes tempos novos, com estes investimentos. O Manchester United está a fazer um início de temporada tão mau, que a única vez em que o Man United teve um início com 5 derrotas em 10 jornadas foi entre 86 e 87, há 37 anos. Eu não era nem projeto de vida. Só para olharmos para o mau momento que vive a equipa de Old Trafford. A vitória do Manchester United em Old Trafford na temporada passada e a exibição do United na final da Taça de Inglaterra dava aos adeptos do Manchester United a esperança de que
o futuro do derby de Manchester seria diferente, que o United teria capacidade para fazer frente ao Man City. Não é o que vimos hoje. O que vimos hoje foi um resumo da superioridade atual do Manchester City, de quem manda atualmente em Manchester, de quem é o dono dos derbys de Manchester neste momento, que é o City, avassaladoramente o City. O jogo já estava praticamente resolvido quando o Guardiola decidiu colocar Doku em campo, que é uma alegria, né? É diferente ver o belga jogar, Jeremy Doku, que em menos de 20 minutos em campo fez com que os adversários apanhassem cartões amarelos. Estou a falar de Bruno Fernandes e também de Antony. Antony, que teve uma atitude reprovável, já não é futebol. E ele é um jogador que faz o mesmo com os adversários. Gosta de bailar e de fintar, e levou lá umas fintas de Doku e não soube reagir. Bicou, qual a palavra agora? Faz-me aqui a palavra. Ele varreu propositadamente as pernas do adversário, podia causar uma lesão a Doku. Isso já não é futebol, passa da margem do que é futebol. Claro, irrita. O Bruno Fernandes também ficou irritado, mas não chegou a ser tão agressivo como foi Antony, por exemplo, que entrou no jogo para quê? Para passear. Depois existem muitas coisas no Manchester United que não se entende. Mason Mount, um jogador que custou caro, que Ten Hag queria, que foi toda aquela novela para ser contratado, é banco no Manchester United, não joga. Estavam também no banco por opção técnica, porque Erik Ten Hag falou isso antes do jogo. Reguilon para jogar com Lindelof a lateral esquerdo. Em parte eu entendo que ele não queira mexer, porque a equipa que ganha não se mexe, e Lindelof faz parte da equipa que ganhou os últimos jogos na Premier League. Varane também ficou no banco, não entrou, mas se tu tens jogadores com melhores qualidades, por que não utilizá-los e jogar com Evans? É inconcebível, incompreensível, mas são as decisões que o treinador toma e ele teve que tomar as suas e arcar também com as responsabilidades desta derrota que existiram em Old Trafford. Os adeptos vaiaram muito a decisão, por exemplo, de Ten Hag de retirar Højlund de campo, colocar Martial. Existiu aí um descontentamento dos adeptos do Manchester United para com o treinador. O derby de Manchester é do Manchester City. O City que antes, só para termos uma noção do quão grande está este Manchester City, eu falei das 15 vitórias, são agora 14 vitórias do Manchester City, de 2011 para cá nos derbys, ou seja, 14 vitórias de 2011 para cá em 25 jogos, né? 25 derbys com Manchester United, para tu teres um registro parecido a estas que lá para a década de 70, em que o Manchester City teve 13 vitórias em 62 jogos. 13 vitórias em 62 jogos. De 2011 para cá são 15 vitórias, somando a vitória de domingo, ou melhor, 14 vitórias, somando a vitória de domingo em 25 partidas. Olha que o Manchester City não está para brincadeiras. Então, era só isto que eu queria falar com vocês. Mau jogo do Manchester United, muito bom jogo do Manchester City. Haaland é a figura de proa deste Manchester City diante do Manchester United em Old Trafford. São 2 golos, uma assistência. Phil Foden jogou muita bola. Bernardo Silva é apaixonante de se ver jogar, jogou muito bem. Ele e Jack Grealish fizeram um jogo, uma dupla incrível. Grealish também jogou muito bem e, claro, não sabe jogar mal o espanhol do Manchester City. Rodri, belíssimo jogador. O que preenche aquele meio campo, o Rodri, não tem descrição. É incrível. Do lado do Manchester United, não há um que se destaca, senão André Onana, que conseguiu fazer boas defesas, conseguiu travar alguns golos de Haaland, mas não se ganha sozinho quando a modalidade é coletiva, como também não se perde sozinho quando se erra, porque a modalidade é coletiva. Bruno Fernandes muito aquém, o Rashford está desaparecido, ainda estamos à procura dele neste início de temporada, não aparece.
Toda a equipa do Manchester United esteve péssima, esteve muito mal em Old Trafford na derrota para o rival por 3-0. O Manchester United, que na próxima jornada vai defrontar o Fulham, que venceu, empatou a 1 golo com o Brighton, enquanto o Manchester City vai receber em casa o Bournemouth. O Man United é o 8º classificado com 15, está na 8ª posição com 15 pontos na Premier League. O Manchester City é 3º com 24 pontos, devido ali o espaço com o Arsenal. O Tottenham continua líder e a fazer o seu caminho e trajetória. Haaland tem os mesmos números de golos na Premier League que o Manchester United. Tudo isso explica o mau momento do Manchester United. 11 golos, 3 deles foram marcados por McTominay. É isso. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Não se esqueçam de subscrever ao canal. Subscrevam este canal. Só uma parte. O que está a jogar Mohamed Salah não está escrito. Muito bom. Muito futebol do egípcio. Não se esqueçam de subscrever a este canal, subscrevam o canal, curtam este vídeo, comentem, deixem as vossas opiniões aqui em baixo sobre este derby de Manchester e nós nos voltamos a ver num próximo vídeo. Até lá, beijinhos.